Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da Bencursos. Vamos para mais uma aula do nosso curso para cálculo de edifícios do zero. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes, quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. O assunto de hoje é a concepção estrutural de pilares, tá? É uma aula muito importante para quem quer aprender a fazer a locação dos pilares, né? E alguns alunos estão se perguntando, poxa, o professor vai começar pela locação? Na verdade, essa aula é organização, é um pré-dimensionamento, entendeu? E uma pré-compatibilização para você poder efetuar o seu cálculo com sucesso e fazer as correções futuras dos possíveis erros sem precisar mexer em muita coisa, né? E mexer em muitos elementos, tá beleza? Então vamos seguir o nosso roteiro. Eu deixei algumas dicas, tá? Esse arquivozinho aí desse programa para você fazer as anotações lá na primeira aula da plataforma. Geralmente eu deixo o link na parte inferior. Então corre lá e se matricula e vai acompanhando aí abaixo do nosso vídeo, tá? Então, ao receber o projeto arquitetônico, eu como calculista eu devo posicionar os meus pilares, tá bom? Professor, mas o cálculo começa de cima para baixo com carregamento? Pré-dimensionamento é diferente de dimensionamento. Tá? Pré-compatibilização é diferente de compatibilização, tá bom? Quando vem o pré na frente, então você já lembra logo, beleza? Os pilares, eles são os grandes vilões, pois ninguém quer dente no seu projeto, ou pilares expostos. Não só pilares, como outros elementos. Ninguém quer exposto ali um pilar. Geralmente a briga é quando o pilar ele fica muito exposto ali no canto. Então tem profissional que fez a arquitetura que não quer, mas nem sempre, né, a solução não tem jeito. Tá? Por quê? Porque se o pavimento precisar de um carregamento, obviamente se ele estiver carregado e precisar de uma seção maior, beleza. Mas geralmente você costuma posicionar ele atrás de alguma coisa, tá? Para deixar um pouco mais escondido ali. Porque realmente ninguém quer pilar. Principalmente se o pilar varar no meio do teu quarto, então na sala. É para isso que existe a nossa pré-compatibilização, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Vamos lá. Para a parte técnica, nós temos aqui a nossa estrutura. Tá? Inclusive é de um curso que eu dei aqui, tá? De estrutura dentro da plataforma. Tá? Então o que acontece? Eu peguei a minha arquitetura, eu vou ligar ela aqui, tá? Que eu trabalhei com a compatibilização, liguei, tá? Vou desligar aqui, o curso ele não é Revit, tá? É soluções estruturais, então é estrutura mesmo. Olha o gabarito, as linhas de eixo, como estão limpas. Qual é a solução estrutural para a linha de eixo ficar limpa? Eu costumo utilizar os pilares da face, os elementos da face. Ó. Eu jogo as linhas de eixo, pode observar aí, ó, pela face. Não é bacana? Ou você fixa um ponto importante. Um exemplo, professor, por que o senhor não jogou no eixo aqui essa linha de referência? E sim pela face. Porque se eu jogasse essa linha no eixo, todos os outros elementos eles iriam para o eixo. Correto? E não ia ser legal. Tá? Por quê? Porque esse pilar ia dar um pulo para cá. Quer ver? Eu vou alinhar aqui para vocês. Eu vou alinhar em relação ao eixo. Pô, esse aqui é legal. Aí esse aqui vai dar um salto. Ó. Esse outro vai ficar... Pode, vai ficar um dente. Vai reduzir o espaço aqui para passar. Então isso são soluções que você com a experiência vai adquirir. Mas você tem que tentar fazer sozinho, tá, pessoal? Então, isso você vai adquirir com o tempo. Você vai ter todo esse grau de visão se você ir treinando. Tá? E o que significa alinhar pela face e não pelo centroide? Tá? Vou pegar esse pilar modelo, eu vou criar aqui, vou duplicar ele. Tá? Vou renomear aqui, vou fazer de conta que ele é 50. Eu precisei de 50 de largura. Eu renomei com 50 e vou ajustar aqui para 0,50 ele. Cresceu. Pô, beleza, ele cresceu em relação ao eixo. Já não ia ficar legal se eu marcasse como linha de referência o centroide. Se eu tivesse que ajustar a seção desse pilar para fazer algumas correções futuras, ou então vir reduzindo a seção dele nos pavimentos superiores, ele ia fazer essa relação, né, de subtração de face em relação ao eixo. Só que aqui, ó, como eu marquei a linha de referência, pô, ele veio para dentro. Claro que não ia ficar legal, né? Mas qual é o objetivo dessa informação? Porque se você criou, vou mover aqui,
linha de referência para esse eixo, centroide. Vou tirar uma cópia agora dessa linha de referência e vou fazer para o outro eixo. Linha de referência para esse outro eixo. E se mais à frente precisasse de uma outra seção diferente, você marcasse tudo pelo centroide, imagina quantas linhas de referência você teria em uma só posição. Então, quem fosse abrir o seu projeto, por mais que você colocasse tolerâncias para criar a linha, não ia ter precisão. Entendeu? Precisão na organização. Mas e as sapatas, professor? Como é que ia ser aprumada se o senhor marcou pela face? Irei voltar novamente todas essas informações para não estragar o meu projeto. Óbvio. Irei para as fundações, o eixo está aqui. Qual é a solução para não perder o alinhamento da armada? Tem a coordenada da face, coordenada da face. Lança lá. Depois que lançou as coordenadas da face, vem com a caixaria, obviamente que vai estar centralizado a sua armada. Entendeu? Beleza? Vai estar centralizado. Tá? Agora, se for pelo eixo, não precisa utilizar o meu método, é apenas uma dica. Tá? Os experts que estão assistindo, não tem problema nenhum, você pode seguir o seu padrão, só estou dando uma orientação técnica. Porque tem gente que gosta de ser melhor do que o outro, entendeu? Mas para grau de conhecimento, todo mundo tem que saber alguma coisa. Então estou te passando um método que eu considero eficiente para mim, eu utilizo. Mas se você quiser marcar pelo centro, beleza. Agora sim, as estacas, se você tem que orientar pelos eixos. As estacas orientam certinho pelos eixos. Entendeu? Futuramente eu vou apresentar um projeto com locação de estaca. Se locou certinho as estacas, obviamente que o pilar ele vai estar na aprumada certa. Tá bom? Então, é essa a regra. Então, faz tudo certinho que vai ser sucesso. Tá? Ok, o alinhamento tem que estar os pilares escondidos. Vocês podem observar que eu coloquei o máximo que eu pude. Tá? Professor, cada parede tem que ter um pilar? Olha lá, negativo, senão você vai sobrecarregar a sua estrutura. Cada viga, quando eu tiver uma laje, cada parede, eu tenho que nascer uma viga, você vai sobrecarregar a sua estrutura. Tá? Em condições, a própria laje, ela pode suportar o carregamento. Isso vai dar análise. Então, o pano ele é para isso. Tá? É um pano de laje, entendeu? Que pode suportar sim o carregamento. Se você encher de viga onde para traçar uma alvenaria, viga de concreto armado, pode ser que você tenha algum problema. Tá? E aqui, professor, posso encher de viga, colocar a viga onde coloca a alvenaria? Bom, é uma casa de 2 pavimentos. Tá? Tem alguns profissionais que costumam falar, né, em teoria, recalque diferencial, recalque diferencial. Beleza, recalque diferencial. Tá? Mas tem certas alvenarias que você não precisa encher de viga, entendeu? Funciona como se fosse pano de laje. Um alicerce corrido resolve, desde que tenha o travamento eficiente e o deslocamento eficiente para poder não dar problema onde você for fazer alicerce corrido e não concreto armado. Isso por experiência. Quer encher de viga? Enche. Mas eu costumo otimizar os meus, tá? E nunca tive nenhum tipo de problema. Correndo atrás, vamos lá. Nossas anotações, vou anotando também dicas. Tá? Esconder o máximo possível os nossos elementos. Tá? Não falo só de pilar. Todos. Ok? Vamos supor aqui, novamente. Professor, e esse aqui por que o senhor não alinhou no meio? No eixo? Porque se eu alinhei no meio, todos esses elementos, está centralizado. Ó, se eu tiver que aumentar, por exemplo, a seção do meu pilar, ele vai entrar na escada aqui, tá? Porque eu fixei o meio. Então, se ele entrar na escada, já perco a área de subida, a largura para subida. Então, o que eu fiz? Eu fixei na face. Nem sempre eu amarro só as extremidades. Às vezes eu fixo uma face que eu quero deixar, né, marcada para não interromper, não pular para o outro lado. Então, quando eu marco uma linha de referência, significa que eu fixei a face do pilar. Se eu tiver que aumentar a dimensão dele, é para esse lado ou para baixo, tá bom? Porque esse canto aqui está fixo, beleza? Assim também aqui, ó. Se eu tiver que aumentar a seção dele, eu vou aumentar tanto para o eixo positivo quanto aqui no Y, a parte inferior no negativo. Tá? Ele não vai pular para fora se eu fizer algum ajuste técnico.
Assim como se a viga vier certinho, ela vai descansar o limite dela até a face. Agora, se eu marcar pelo eixo, vai ficar exposto o viga aqui para a parte externa. E assim, se eu marcasse pelo eixo aqui, esse pilar viesse pelo centro, provavelmente, se eu fosse mexer na largura da viga, ia ter pilar exposto e viga exposto e alvenaria no meio. Tá? Beleza. É uma regra. Se ficar muito longa, eu vou interromper, tá, pessoal, a aula. Tá. Utilizar as larguras dos pilares sempre compatíveis com a alvenaria. Nem sempre vai ser compatível, mas é uma anotação aqui. Por quê? Porque a largura limite é 14 centímetros, desde que você coloque o seu coeficiente de ajuste. Mas a norma ela amarra 19 e a área total da seção 360 centímetros quadrados. Tá bom? É o seu limite. 360 centímetros quadrados. Posso usar 19? Pode. Pode usar 14? Pode, mas seus carregamentos tem que ter um coeficiente de ajuste, gama N. Beleza? Já falei para vocês isso anterior nas nossas aulas, o que é o gama N, tá? As alvenarias com tijolo de 9 e 11,5 saíram um pouco de linha por causa da norma, né, que não permite mais pilares de 12. Beleza? Outra regra, posicionar pilares a cada 4 e 6 metros. Isso é muito útil, tá? Porém, a regra dos 10% sempre é válida. Por quê? Por pré-dimensionamento. E isso por experiência, tá? Por que a regra dos 10%? Biapoiado, aqui só é apoiado em um lado e o outro, aí você tem a viga, 10%. Agora, se essa viga estiver interceptando 3 pilares, aí já é contínua, né? Então, já a nossa regra já é do vão dividido por 12, tá? Mas vamos supor que eu tenho meu vão de 6 metros. Quanto será a minha viga se for biapoiada? 60 centímetros, tá? Só que os elementos estruturais, quando a gente ajusta, isso para todo software, tá? Quando você ajusta, olha aí, ó, essa viga tem 13 por 40, eu vou colocar 13 por 60, não falei para vocês? 0,6. Observe para onde que ela vai aumentar, tá? Olha aí, ó, aumentou para a parte inferior. Tem que verificar se o cara não vai bater a cabeça aqui, ó. Ó, tem 60. Nosso pé esquerdo, 3,30. E 2,70 para o profissional do arquitetônico é eficiente, se 2,70 é. Eu usei pilares com vão de 6 metros, não nesse exemplo. Eu posso usar com vão de 6 metros, mas a regra de 10% é essa para o pré-dimensionamento, tá bom? Pré-dimensionamento e pré-compatibilização é diferente de dimensionamento e compatibilização. Tá? Você apenas está organizando seus pilares para depois efetuar um cálculo com sucesso. Aí sim você vem laje, carga, laje, viga e pilar. Pô, na hora de organizar, não vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque você respeitou a regra que o professor te mandou. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Posso usar vãos maiores de 8 metros? Claro. Só que lembra da regra de 10%, vai dar uma viga de 80. E uma viga de 80 aqui já vai ficar uma casa de anão, né? Já pensou? Você passa aqui, tem uma viga exposta num vão, vocês não vão gostar. E onde o senhor usa, professor, essas vigas maiores, com vãos maiores, sem precisar de nenhum outro processo, tá, para reduzir esse carregamento? Eu digo proteção. As extremidades, elas são fechamento em alvenaria, ou seja, ela tem altura viga. E no vão, que é a parte inferior, ela é preenchida de alvenaria, né? Então nós temos a viga e na parte inferior dela é preenchida de alvenaria. Ou seja, esse contorno, eu tenho limitações, né? Então eu posso utilizar nesse contorno, sim, aqui minha viga, aqui minha alvenaria. Porque o fechamento inferior dela é alvenaria. Agora, se não tiver nada embaixo, ela vai ficar exposta. Aí já não fica legal você utilizar um vão maior. Solução, ou você aumenta o pé, tá? Por exemplo, o último cálculo que eu fiz foi um vão de 10 metros. Teve otimização, poderia ter utilizado uma viga de 1 metro, na regra de 10%, poderia. Mas olha o pé esquerdo do meu galpão, ia dar gigantesco, porque o cara ia bater a cabeça se eu fosse usar o pé direito de 3 metros. Com a regra de 10% ia dar 2 metros de pé direito. Não ia estar legal. Com a otimização estrutural, eu consegui uma viga com altura de 65 centímetros, com proteção calculada. Tá? É uma solução estrutural. Tá? Então, se você for usar soluções estruturais, aí você pode considerar vãos maiores, porém com a solução de proteção, entendeu? Tanto em viga como em laje, tá? Então são soluções, mas se você não tiver
apto, então não conhecer, eu aconselho conhecer, tá? É muito bom, muito eficiente otimizar o projeto dessa maneira, correto? E também não é um negócio extraordinário, é um negócio tranquilo, tá? De se calcular. Se possível, a gente vai falar também mais à frente, beleza? E ensinar a calcular. Então, fique ligado. Então, deu para entender, a regra dos 10% é eficiente por causa disso, mas utilizar sempre 4 e 6. Outro grande problema, além disso, se ficar muito longo, né, a gente vai encerrar, sempre, aqui, ó, pilares a cada 4 e 6, sempre utilizar, pessoal, vãos parecidos, tá? Por que vãos parecidos? Porque geram momentos aproximados, momentos fletores. Assim ocorre melhor compatibilização dos momentos fletores. Muito interessante isso. Por exemplo, uma laje grandona e uma laje pequenininha, quando você engasta ela, olha a compatibilização. Claro que a laje maior ela pode puxar menor. Então não tem uma compatibilização. Então você utilizando vãos aproximados, pô, muito legal a compatibilização, tá? Não é uma regra, porém é melhor para equilibrar e balancear a estrutura, tá? Uma anotação que é importante. O calculista é você. Essas dicas aqui são os macetes que eu estou passando para você ter eficiência no seu cálculo. Aqui, verificar interferências com os outros pavimentos. Como a interferência, professor? Tá? Poxa, vou voltar aqui que eu não vou estragar o meu projeto. O meu exemplo. Poxa, você está aqui na sala, na parte inferior, aí do nada você vai compilar aqui. É importante, pô, com essa metodologia aí que a gente utiliza, né, compatibilizando, a gente consegue, pô, ter visão de tudo. Quem utiliza o tradicional, às vezes é um pouco complicado ter a visão, às vezes a gente esquece, né? Porque está muito, né? Você pega uma planta, joga em cima da outra e depois vai testando várias plantas. É por isso que é ideal trabalhar sincronizado. Tá? Sempre o estrutural ele vai modelando junto com o arquitetônico, vai mandando e verificando essas interferências, tanto horizontal como vertical, né? Tá? Então você tem que ver em todos os ângulos essa interferência para não ter problema de pilar varando na sala. Tá? Vou tentar pressar mais um pouco. Caso não tenha jeito no alinhamento vertical dos pilares, é ideal você utilizar a viga de transição. Olha aí a regra. O que é uma viga de transição? Todo mundo se pergunta. Professor, o que é uma viga de transição? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor, eu tenho um vão de lá até aqui. Por exemplo, aqui, eu tenho um vão, vamos utilizar esse vão. Se eu deslocar esse meu pilar aqui, ó, vou mover ele, só para exemplo. A viga vai vir junto, mas não tem problema não. É só um exemplo, tá, pessoal? Vamos ver se eu desloco aqui o meio, só para mostrar para vocês. Vou apagar essa viga. Olha aí o que é uma viga de transição. Daqui para cá, ó, o pilar não tem continuidade. Ele nasce aonde? Em cima de uma viga. Mas a largura desse pilar tem que estar coerente com a largura da viga. Tá bom? Tem que ser, a largura do pilar tem que ser menor ou igual à largura da viga. Tá? Porque se o pilar ficar numa largura maior, já fica incoerente, né? Como é que a gente vai estar engastando nisso aí? Outra dica importante, tá? As seções dos pilares, elas nunca vão aumentando. Ah, você tem aqui um pilar com 14 por 40. Aí lá em cima você coloca um 14 por 50. Não, você pode diminuir a seção, mas aumentando aí já está incoerente também. Tá? Então, sempre alinhado ou reduzindo a seção. Beleza? Essa viga aqui é uma viga de transição. Por quê? Porque ela está recebendo uma carga concentrada no meio dela, porque o pilar ele não tem continuidade. Então, as soluções estruturais, nesse momento, né, quando não tiver jeito, você faz os seus pilares certinho, mas, poxa, varou no meio. Não tem continuidade porque ele está dando lá em cima da sala. Aí você desloca o pilar e dá continuidade. Bacana, né? Beleza, vamos lá. Continuando nossa anotação, são anotações extremamente úteis. Tá? Caso utilize vãos maiores sem proteção, deve-se atentar ao pé direito. Já falei para vocês, regra dos 10% ou 12%. Tá? Muito importante. Quando o arquiteto ou quem modelou o projeto, fez o projeto arquitetônico, tá? Determinou ali pé direito, pé esquerdo, tudo amarrado, e você aumentar, né, por solução estrutural, que ele não pensou na regra dos 10%, aumentar o pé e depois comunicar ele, ó, vou ter que aumentar. Tem que se atentar à escada. Não esquece que a escada ela não tem ajuste automático, tá? Então não esquece de avisar o profissional, olha, eu aumentei o pé. Porém, você vai ter que reorganizar a escada. Poxa, Alain, mas eu já estou no meu limite de área de escada. Não tenho mais. Você tem patamar? Então adiciona o degrau no patamar. Adiciona o degrau no patamar. Se você tiver, né? Se for em U ou então em L,
adiciona que é uma solução ali viável, se não tiver mais jeito. Tá? Então, adicionar esses degraus aí. Agora, se não for o caso, vai ter que verificar a posição certinho da escada, mas é uma solução estrutural fazer mais uma adição no patamar. Tá? Cuidado com as aproximações de pilares, isso gera tensões próximas, onde pode ocorrer associação dos pilares. O que é uma associação de pilar, pessoal? Eu vou pegar aqui um exemplo, vamos supor, eu vou pegar aqui esse modelo, eu vou tirar uma cópia, tá? Para vocês verem. Supor que esse pilar aqui junto com esse bloco, vamos supor, tivemos aqui que um pilar aproximado. Vou segurar Shift, né, para ele estar bem próximo. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Olha o que ocorreu. Duas sapatas diferentes na hora do cálculo. Poxa, deu um sapato aqui, deu um sapato aqui. E essa dimensão foi suficiente para poder ocorrer, né, a colisão das tensões. E, obviamente, ó, não tem como você fazer dois sapatos, né, ocupar o mesmo lugar no espaço. Qual é a solução? Associar uma única sapata. Utilizou? Pilares próximos? Associa. Geralmente o pessoal faz pé direito duplo, né? Aí nesse vão de vidro a vidro, precisa colocar um pilar. Aí só que na parte inferior tem que associar, né? Porque senão as sapatas vão dar muito próximo. Então é uma solução estrutural essa associação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula a gente vai começar o pré-dimensionamento de pilares, correto? Então muito cuidado com isso aí. Vão deixando as perguntas de vocês aí na parte inferior do diretório do YouTube, que conforme eu vou olhando, eu vou respondendo. Tá? Mas quem tiver lá pela plataforma é vantajoso por causa do certificado, tá? Porque só computa o tempo que você passou assistindo por lá. Tá? Os gratuitos eles são sempre vinculados ao YouTube. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!